Dando continuidade à nossa lista de exercícios, vamos para a questão 15. A questão 15, questão muito interessante, tá certo? Parecida com a 14, né? Mesma linha de raciocínio, mas é uma questão difícil, né? Você tem que prestar muita atenção, uma estratégia totalmente diferente, né? E vamos ver o que a gente faz. Apenas 5 casais participam de uma reunião. Após os cumprimentos, João pergunta a cada um dos outros 9 participantes: quantos apertos de mãos você deu? E obtém todas as 9 respostas possíveis. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sabendo que ninguém apertou a mão do próprio cônjuge, diga qual foi a resposta da esposa de João. Vixe, Rivelino, entendi nada. Então vamos lá. A pergunta é mais ou menos essa. Você vai para uma reunião, onde nessa reunião há 5 casais. 5 casais dá um total de 10 pessoas. Essas 10 pessoas se cumprimentam. Tudinho, beleza. Terminaram os cumprimentos, João vai e pergunta a cada uma das pessoas: quantos cumprimentos você deu? E ele obtém as 9 respostas possíveis, né? Quais foram as 9 respostas possíveis que ele diz no problema? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então ele recebeu 9 respostas diferentes, de 0 a 8. Ou seja, havia uma pessoa que não cumprimentou ninguém, teve uma pessoa que só cumprimentou uma, teve outra pessoa que cumprimentou 2 e até uma pessoa que cumprimentou 8. Ou seja, ele recebeu 9 respostas. Aí o problema quer saber, dessas 9 respostas, qual foi a resposta da esposa de João? Rivelino, como é que eu resolvo uma questão dessa? Olha, muitos problemas da matemática se resolvem você diminuindo o problema. Você tem um problema grande, né? Um problema que aparentemente fica difícil de você raciocinar com ele do tamanho que é. Então o que é que a gente faz? A gente reduz. O problema diz que são 5 casais. Vamos supor que fossem 2 casais. Imagine o mesmo problema com 2 casais. Se a gente entender com 2 casais, mas não conseguir ainda generalizar, a gente passa para 3 casais. Aí com 3 casais, beleza, você consegue generalizar, aí a gente resolve a questão depois. Então vamos lá. Imagine uma reunião que estejam 2 casais. Olha, se são 2 casais, é de se imaginar, né, que nessa reunião tem 4 pessoas, né? São 2 casais. E quem é o João? Olha, o meu amigo João aqui, ó. Tá aquele aqui. Aqui é o João. Esses 2 casais chegaram para uma reunião, né? Cumprimentaram-se, e depois o João perguntou quanto foi, qual a quantidade de cumprimentos de cada um deles. Chegou para a pessoa A e perguntou: quantos cumprimentos você deu? E a pessoa A disse: 0. Não cumprimentei ninguém. A pessoa B respondeu para o João que cumprimentou uma pessoa. E a pessoa C disse para o João que cumprimentou 2. Ou seja, João obteve todas as respostas possíveis. Se são 3 pessoas, as respostas possíveis são 0, 1 e 2. Nosso problema são 5 casais, são 10 pessoas, né? Tirando o João, ficam 9. As respostas possíveis foram de 0 a 8. Então, se aqui são 3 pessoas, as respostas possíveis são de 0 a 2. Então, aqui, com esse esquema, com essa montagem, qual foi a resposta da esposa de João? É o que a gente quer saber, certo? Nesse exemplo. Depois a gente vai para a nossa questão. Então vamos lá resolver. Vamos pegar primeiro essa pessoa que cumprimentou 2. Se a pessoa C está me dizendo que cumprimentou 2 pessoas, então vamos ver quem foi que ela cumprimentou. Com certeza ela cumprimentou a pessoa B. E com certeza ela cumprimentou o João. Mas, Rivelino, por que você garante que ela não cumprimentou a pessoa A? Porque a pessoa A respondeu para o João que não cumprimentou ninguém. Se ele não cumprimentou ninguém, ele não pode ter cumprimentado a pessoa C. Beleza.
Então, a pessoa C cumprimenta a pessoa B e cumprimenta o João. Pronto, já gastou os 2 cumprimentos dela. Sim, velho. E daí? O que é que isso aqui me adianta? Vai me adiantar em que isso aqui? Vai me adiantar no seguinte. Você já descobre, com esse esquema aqui, você já pode concluir uma coisa importante. O quê? Você já pode concluir que a pessoa A e a pessoa C são casados. E velhinho, deixa de brincadeira, mano. Como é que tu vai concluir que a pessoa A e a pessoa C são casados? Ora, o problema vem dizendo que você não pode cumprimentar o seu cônjuge. Ora, a única pessoa que o C não cumprimentou foi o A. Se ele não cumprimenta o seu cônjuge, então com certeza o A e o C são casados, porque foi a única pessoa que a C não cumprimentou, foi a A. Então, conclusão, A e C são casados. Como só tem mais 2 pessoas, o João e a pessoa B também são casados. E o meu problema acabou. Por quê? Porque a esposa de João deu a seguinte resposta: eu cumprimentei uma pessoa. Mas, Rivelino, tu não ligou ela para ninguém, como é que tu sabe que ela cumprimentou uma? Tá aqui, ó, ela cumprimentou uma, tá no problema, né? Um problema que a gente montou. E a pessoa que ela cumprimentou foi a pessoa C. Tá certo? Ó. A pessoa C cumprimentou a pessoa B, então a B automaticamente cumprimenta a C. Então ela já gastou o cumprimento dela com a pessoa C. E ela é a esposa de João. Por quê? Porque o João, observe, não cumprimenta a pessoa B. Então só sobrou ela mesma. A e C são casados, B sobrou para formar par com João. E a resposta da esposa de João foi um cumprimento. Rivelino ainda está meio confuso. Vamos aumentar mais, ainda não dá para generalizar nada. Vamos aumentar mais o nosso problema. Vamos supor agora que são 3 casais, no lugar de 2 são 3. Ora, se são 3 casais são 6 pessoas. Então vamos aqui batizar as pessoas. Pessoa A, pessoa B, pessoa C, pessoa D, pessoa E. Então você tem aqui 6 pessoas. 6 com o João, né? Lógico. Então o João chega para cada pessoa dessa e pergunta: quantos apertos de mão você deu? E ele obteve todas as respostas possíveis. Mas, Rivelino, quais foram as respostas possíveis? Ora, se são 5 pessoas, né? Agora, 1, 2, 3, 4, 5. Então, as respostas possíveis são 0, 1, 2, 3 e 4. Então, existem 4 respostas possíveis. 5 pessoas, 4 respostas. Vamos lá. E como é que eu vou descobrir qual dessas pessoas é a esposa de João? Vamos seguir o mesmo raciocínio. Vamos começar aqui com a pessoa que deu 4 apertos de mão. Então essa pessoa aqui, ela deu 4 apertos de mão. Vamos lá. Está aqui um aperto. Está aqui o segundo aperto dela. Apertou a mão da B. Apertou a mão da C. Apertou a mão da D. Ela não pode apertar a mão da A, porque a pessoa A me disse que não apertou a mão de ninguém. Então só falta apertar a mão de quem? Só falta apertar a mão do João. Então pronto, já gastei os 4 apertos da pessoa E. Ora, se a pessoa E deu 4 apertos de mãos, está aqui os 4, você observa logo que a pessoa E não apertou a mão da pessoa A. Ó, a E e a A não se cumprimentaram. A E não apertou a mão da A. Qual é a conclusão que eu chego? O problema vem dizendo que você nunca aperta a mão do seu cônjuge. O esposo não aperta a mão da esposa. Então não tem jeito. Se esse aqui apertou a mão de todo mundo e não apertou a mão da A, então A e E são casados.
Rapaz, Rivelino, eu já estou observando uma coisa. Os casados são sempre os extremos. O A é casado com E, ó. Aí agora vamos para analisar esses três. Mas esses três, a análise é igual àquela outra, aquele outro exemplo mais reduzido. Vai ser do mesmo jeito. Se for do mesmo jeito, a gente vai concluir que o B e o D são casados. Mas vamos concluir antes, vamos fazer antes, né? Vamos lá. Vamos para a pessoa D. Eu começo sempre com quem tem mais apertos de mão. Comecei com quem tinha 4 apertos. Agora vou para quem tem 3 apertos de mão. A pessoa D me diz que deu 3 apertos de mãos. Então vamos lá. Se ele deu 3 apertos, vamos ver. O primeiro foi com a pessoa E, né? Ó, já tem aqui um aperto. Faltam mais 2. Então esse aqui vai apertar a mão desse. E esse aqui, ó, vai apertar a mão do João. Mas, Rivelino, por que é que você não liga o D ao B? Porque o B só apertou a mão de uma pessoa. Se ele apertou a mão só de uma pessoa, essa pessoa já está ligada com ele, ó, que é a E. A E apertou a mão da B. Então, eu não posso ligar o D para o B. Então, o D vai ser ligado para quem? Para o E, que já está aqui. Vai ser ligado para o C e vai ser ligado para o João. Então, eu já concluí os 3 apertos. Mas, se você notar, o A e o E são casados. Já concluiu isso. O D, ele não aperta a mão do seu próprio cônjuge. O D não apertou a mão de quem? Não apertou a mão, se você olhar para esse grupo aqui, para esses 3 aqui, ele não apertou a mão da pessoa B. Ele não apertou a mão da pessoa B. Logo, a gente pode concluir que o D e o B são casados. Ah, Rivelino, mas o D não apertou a mão também do A. Sim, mas o A já é casado com E. A gente concluiu na instante. Então, agora eu concluo que o D é casado com B. D e B são casados. Rivelino, se o A é casado com E, se o A é casado com E, e se o B é casado com o D, sobrou quem? Para o João? Sobrou a pessoa C. E a conclusão que eu vou chegar, o João e a pessoa C são casados. Observem que eles não se cumprimentam. A pessoa C deu 2 cumprimentos. Quais foram os 2? Para a pessoa D e para a pessoa E. Ela já gastou os cumprimentos dela. Então o C não pode cumprimentar o João. Então se o João não cumprimenta o C, não. São os 2 que faltam. Então a gente conclui que o João e o C são casados. Era o que estava sobrando para o João aqui, não? Então vamos lá. João e C são casados. Rivelino, e agora? Como é que a gente vai resolver a nossa questão? Agora já dá para você generalizar algumas coisas. Vamos notar aqui, ó. Lá da primeira suposição que a gente fez, observe que a pessoa que ficou no meio, né, ó, são 3 pessoas, aquela pessoa que ficou no meio era a esposa de João. Vamos para cá agora. Aqui eram 3 casais. Se são 3 casais, são 6 pessoas. Você retira o João, ficam 5. Número ímpar. Se esse número é ímpar, existe uma pessoa que fica no meio. Qual foi a pessoa que ficou no meio aqui? Foi a pessoa C. Então, a pessoa C, ela deu 2 apertos de mão. Então, qual foi a resposta da esposa de João? Nesse caso aqui, ó, foi 2. A esposa de João, ela está sempre no meio. Agora a gente vai concluir a nossa questão. A nossa questão diz que são 5 casais. Se são 5 casais, então a gente tem um total de 10 pessoas. 5 casais, 10 pessoas. Se são 10 pessoas, você retira o João, tá aqui ele, né? Ficaram 9 pessoas. 9 pessoas são 9 respostas. Está aqui as 9. A primeira pessoa respondeu que não apertou a mão de ninguém. A segunda respondeu que apertou a mão de uma pessoa. A terceira de 2 e assim vai. Ora, se você olhar para cá, você tem 9 respostas. Qual é a resposta da esposa de João? Procure a resposta central.
aquela que está no meio. Então, se são 9 números, né, o número central vai ser o número 4. A pessoa central respondeu 4 apertos de mão. Porque antes dela você tem 4 respostas, depois dela você tem mais 4. Então, o termo central é esse aqui. Então, a esposa de João deu que resposta? Ela disse que apertou a mão de 4 pessoas. Quer dizer, velho, que se forem 50 casais, você tira o João, 50 casais são 100 pessoas. Tira o João, são 99. Então, qual a resposta da esposa de João? Vai ser você procurar o termo central. E como é que eu acho esse termo central? Bem rapidinho. Você poderia fazer assim, né? Ó. Se as respostas são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou qualquer outros valores, por exemplo, no caso de 50 casais, 100 pessoas, seria de 0 a 99, né? Aliás, seria de 0 a 98. Né? São 99 pessoas, 0 a 98, porque o João fica fora. Então, de 0 a 98, qual é o termo central? É bem simples. Você pega os dois extremos, soma e divide por 2. Então, a resposta da primeira pessoa foi 0. A resposta da última pessoa foi 8. Divide por 2. Dá 4. Essa é a resposta da esposa de João. Essa continha serve para todos os exemplos anteriores. Ó. Aqui são 5 pessoas. A primeira foi 0. A última respondeu 4. 0 mais 4, 4. Dividido por 2, 2. Então a resposta de João, se fossem 3 casais, seriam 2. Seria 2. Com 2 casais, do mesmo jeito. São 3 pessoas. Você soma 0 mais 2, dá 2, dividido por 2 dá 1. A esposa de João respondeu que apertou a mão de uma pessoa. Então a ideia dessa questão é justamente isso. Uma questão muito bem bolada e eu considero uma questão extremamente difícil. Então daqui a pouco a gente volta para o resto da lista. Até a próxima, pessoal.